Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, que nos ensina sobre fé e confiança em momentos de tempestade. É a história de quando Pedro andou sobre as águas. Imagine a cena. Já era noite, e Jesus havia acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães. Ele pediu aos discípulos que entrassem no barco e seguissem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele subiria ao monte para orar sozinho. Durante a travessia, uma forte tempestade começou. O vento era contrário, e as ondas batiam violentamente contra o barco. Os discípulos, mesmo sendo pescadores experientes, estavam assustados. E não era para menos. O mar da Galileia é conhecido por suas tempestades repentinas e perigosas. Por volta da quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, algo extraordinário aconteceu. Em meio à escuridão e à tempestade, os discípulos viram uma figura caminhando sobre as águas. Vocês conseguem imaginar o medo que sentiram? Pensaram que era um fantasma e começaram a gritar apavorados. Mas então, uma voz familiar cortou o som da tempestade. "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Era Jesus, caminhando sobre as águas como se estivesse em terra firme. E é aí que entra Pedro, sempre impulsivo e corajoso. Ele respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." Jesus simplesmente disse: "Vem." Pedro, então, fez algo que muitos considerariam loucura. Saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Pensem nisso por um momento. Um homem comum, um pescador, fazendo algo humanamente impossível. No início, deu tudo certo. Pedro estava realmente andando sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a observar o vento forte e as ondas ao seu redor, o medo tomou conta. Naquele instante, começou a afundar. Em desespero, Pedro gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Esta história nos traz reflexões profundas para a nossa vida. Quantas vezes não nos encontramos em meio a tempestades? Problemas no trabalho, dificuldades financeiras, relacionamentos complicados, desafios que parecem impossíveis de superar. O que fez Pedro conseguir andar sobre as águas não foi sua própria força ou capacidade, mas sua fé em Jesus. E quando ele começou a afundar, foi exatamente no momento em que tirou os olhos de Jesus e focou nos problemas ao seu redor. É interessante notar que Jesus não acalmou imediatamente a tempestade quando Pedro começou a afundar. Em vez disso, ele estendeu a mão e o segurou. Às vezes queremos que Deus remova todas as tempestades de nossa vida, mas talvez o que Ele quer é nos ensinar a caminhar em meio a elas. A história não termina com Pedro afundando, mas com ele sendo resgatado por Jesus. Quando ambos entraram no barco, a tempestade cessou, e os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: "Verdadeiramente, és o Filho de Deus." Esta narrativa nos ensina que ter fé não significa ausência de medo, mas confiar mesmo quando estamos com medo. Pedro teve medo, mas mesmo assim deu o primeiro passo para fora do barco. Ele duvidou, mas sabia para quem gritar por socorro. Em nossa jornada de fé, haverá momentos em que seremos chamados a sair do barco, a sair de nossa zona de conforto, a enfrentar desafios aparentemente impossíveis. O segredo não está em nossa própria força, mas em manter nossos olhos fixos em Jesus. Se você está enfrentando uma tempestade em sua vida hoje, lembre-se: o mesmo Jesus que andou sobre as águas e segurou Pedro está com você. Ele não promete uma vida sem tempestades, mas promete estar conosco em meio a elas. Pessoal, espero que esta reflexão tenha tocado seu coração tanto quanto toca o meu toda vez que leio esta passagem. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.